Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das nações indígenas mais importantes do Brasil colonial. É uma história que muita gente achava que já tinha acabado, mas que, na verdade, tem uma reviravolta surpreendente. Imagina só, 100 mil pessoas. Essa era a população estimada dos Tupinambás lá no século XVI. Eles eram, sem dúvida, a nação indígena mais poderosa e conhecida em toda a costa brasileira, especialmente para os navegadores europeus que chegavam por aqui. E aí fica a pergunta, né? Se eles eram uma nação tão forte, tão presente, para onde é que eles foram? Pois é, a resposta é bem mais complexa do que os livros de história costumavam contar. Para a gente entender o que aconteceu, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender exatamente quem eram os Tupinambás. E olha só, logo de cara a gente já encontra uma certa confusão. O nome Tupinambá podia significar duas coisas. Primeiro, ele se referia a grupos bem específicos que moravam ali na costa da Bahia e do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo era um termo mais geral, um tipo de guarda-chuva para dezenas de outros povos que também falavam a língua tupi antigo, como os tupiniquins e os potiguaras. E essa complexidade não para por aí, não. Até o significado do nome é um debate super interessante. Uma teoria mais antiga diz que vem de descendentes dos primeiros pais, o que dá uma ideia de nobreza de uma linhagem ancestral. Já uma outra, mais recente, diz que significa algo como todos da família dos tupis, mostrando como eles se viam como parte de um grupo cultural e linguístico muito maior. E isso leva a gente para outro grande mistério. Afinal de contas, de onde veio esse povo tão dominante? Como é que eles conseguiram ocupar uma faixa tão gigantesca do nosso litoral? Essa é a pergunta que deixa arqueólogos e historiadores de cabelo em pé. E, assim como no caso do nome, a gente não tem uma resposta única e definitiva. Basicamente, existem duas grandes hipóteses na mesa. A mais antiga defendia que eles vieram do sul, ali da região do Paraguai e do sul do Brasil, e foram subindo. Só que as evidências arqueológicas mais recentes apontam para o caminho contrário, uma origem lá na Amazônia, seguida por uma migração massiva descendo os rios até chegar no litoral e daí se espalhando pela costa. O debate, claro, continua. Agora que a gente já tem uma noção de quem eles eram e de onde eles podem ter vindo, vamos dar uma espiada em como eles viviam no dia a dia, antes daquele grande conflito que mudou tudo. A sociedade Tupinambá tinha uma divisão de tarefas muito bem definida. O trabalho dos homens era mais pesado e perigoso. Derrubar a mata para abrir espaço para as roças, caçar, pescar, guerrear. Já as mulheres cuidavam de toda a parte da agricultura, do plantio à colheita, além de preparar a comida e produzir coisas essenciais como potes de cerâmica e redes. E um conceito que era a base da sociedade deles é o que a gente hoje conhece como mutirão. Para tarefas muito grandes, tipo construir uma casa nova, toda a comunidade era chamada para ajudar. Todo mundo trabalhava junto e, no final, o dono da tarefa oferecia uma baita festa. E o pagamento era a reciprocidade, quando quem ajudou precisasse, ia receber a mesma ajuda de volta. E eles viviam de forma bem comunitária. As aldeias tinham poucas casas, umas 4 a 7, mas elas eram enormes. Eram as chamadas malocas. E em cada uma moravam dezenas de famílias. E bem no meio da aldeia tinha uma praça grande que era o coração da vida social e religiosa de todo mundo. Mas claro, a vida não era só trabalho e festa. A guerra era uma parte central da cultura tupinambá. Os vários grupos viviam num ciclo de conflitos, mas não para conquistar terras, e sim movidos por um desejo profundo de vingança. O grande objetivo era capturar um inimigo, porque esses prisioneiros seriam mortos e devorados em rituais de canibalismo bem complexos. E foi essa sociedade, guerreira e complexa, que deu de cara com os europeus. O choque, como era de se esperar, foi inevitável e deu origem a um dos maiores conflitos da nossa história colonial. O estopim de tudo foi quando os portugueses tentaram obrigar os tupinambás a trabalhar como escravos nos engenhos de cana-de-açúcar. A reação foi imediata e violenta. E isso fez com que aldeias que antes eram inimigas mortais se unissem contra um inimigo em comum. Essa linha do tempo resume bem a ascensão e a queda dessa grande aliança. Liderados pelo famoso chefe Cunhambê, eles criaram a Confederação dos Tamoios, que virou uma força militar poderosíssima. Chegou a rolar um tratado de paz, mas não durou. A guerra voltou com tudo e em 1567 a resistência foi esmagada de forma brutal pelos portugueses. E para complicar ainda mais o cenário, a briga não era só Tupinambá contra português. Os Tupinambás se aliaram aos franceses, que eram inimigos dos portugueses e estavam de olho no nosso comércio. Em resposta, o que os portugueses fizeram? Se aliaram a outros grupos tupi, como os tupiniquins, que já eram inimigos históricos dos Tupinambás.
virou uma verdadeira teia de alianças e traições. O resultado da guerra foi devastador. E por séculos, a história que se contou foi a de um desaparecimento total. Mas a história não tinha acabado ali. Depois da derrota, o destino dos Tupinambás parecia selado. Muitos foram mortos, ponto final. Outros conseguiram fugir para dentro da mata, se isolando. E uma parte enorme acabou sendo assimilada, se misturando com colonos e outros grupos, e isso deu origem a novas populações, como os caiçaras do litoral de São Paulo. E por muito tempo, os Tupinambás foram dados como extintos. Mas e esse número? Mais de 4.600 pessoas. Esse é o número estimado de pessoas que se identificam como Tupinambás hoje em dia. Pois é, isso aqui mostra a resiliência incrível desse povo. Contrariando toda aquela narrativa de extinção, as comunidades tupinambás não só sobreviveram, como lutaram muito pelo seu reconhecimento. E hoje, elas existem oficialmente em pelo menos 2 estados, na Bahia e no Pará, mantendo a identidade e a cultura delas vivas. Essa redescoberta dos Tupinambás deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história que a gente aprende nem sempre é a história completa. A trajetória deles mostra que, às vezes, por trás de uma narrativa de desaparecimento, se escondem histórias incríveis de sobrevivência, que estão ali, só esperando o momento certo para virem à tona.